Oi, turma, e hoje é a nossa aula de número 3 do nosso workshop de preparação para a entrevista de emprego. Turma, na aula de número 1, na aula de número 2, estamos falando e reforçando que a premissa básica da preparação para a entrevista é a comunicação. Se você não estabelecer uma comunicação com o recrutador, dificilmente você conseguirá avançar na entrevista de emprego. Por isso, dos exercícios voltados para desenvolver a sua comunicação. Porque você pode estar bem preparado, mas você chega à frente do entrevistador e não consegue estabelecer uma comunicação com o mesmo, não tem como ele avançar com você no processo de seleção. Então, desenvolva sempre a sua comunicação. Isso sempre você estará avançando no mercado de trabalho, porque hoje, para se tornar um líder, você tem que estabelecer a comunicação. Então, premissa básica do mundo do trabalho é a comunicação, ok? Turma, e hoje, na nossa aula de número 3, vou falar um pouquinho das atitudes positivas para a entrevista e também da postura. O que seria atitudes positivas para a entrevista? Então, a entrevista, pessoal, é a etapa seguinte do currículo, tendo como objetivo conhecer o candidato, esclarecer dúvidas e confirmar aptidões mencionadas anteriormente neste currículo. O entrevistado deve estar preparado para causar uma boa impressão, cuidando da sua aparência e se vestindo também adequadamente. O entrevistador buscará identificar se o perfil psicológico. Você sabe o que é perfil psicológico? O perfil psicológico traça uma imagem aproximada de quem somos e, sobretudo, de como atuamos e poderemos atuar nas diferentes situações do trabalho e da vida. Então, o entrevistador está para fazer uma análise psicológica para ver se você tem realmente as habilidades necessárias para a vaga de emprego. Então, reforçando, o entrevistador buscará identificar se o perfil psicológico do candidato corresponde às necessidades do cargo. Para isso, submeterá o entrevistado a testes, conversas, dinâmicas de grupo e individuais com o intuito de confirmar as características apontadas no currículo, formando uma ideia do candidato, ok? E a atitude positiva que vou falar agora numa entrevista de emprego que o candidato deve ter é a postura. Então, em um processo de seleção, é natural que o candidato se sinta ansioso, pois sabe que é a única chance que tem de causar a impressão correta. O nervosismo é normal, porém pode ser reduzido com a devida preparação e cuidados com a postura durante a entrevista. Pessoal, eu friso, desde a aula de número 1, entrevista de emprego é preparação. Entrevista de emprego é estudo. Eu, quando iniciei no mercado de trabalho, eu comecei a estudar sobre, porque eu tive entendimento que passar numa entrevista de emprego era um processo de psicologia. Eu tinha que tratar o meu psicológico, porque eu poderia ter todos os pré-requisitos para a vaga, mas se eu não tivesse com o meu psicológico preparado, eu não iria conseguir avançar. Eu poderia ter todas as condições técnicas de exercer aquela vaga, mas se o meu psicológico não tivesse totalmente adequado e eu tivesse uma preparação para enfrentar aquele processo de seleção, eu não iria conseguir avançar. Quando eu comecei a treinar, a fazer a preparação, poderia ter seleções com inúmeros candidatos que eu iria conseguir passar. Porque as pessoas não enxergam e não veem que a entrevista de emprego tem que ser preparado. Você tem que estar treinado para passar. Não basta você ter os pré-requisitos que você vai passar. Não. Você tem que estar com o seu psicológico preparado. Por isso que existe o curso de preparação para a entrevista. Não seria necessário a gente montar um curso, passar para você, se a entrevista não fosse um estudo. Então,
A entrevista se estuda, pessoal, como matemática, português, auxiliar administrativo. A entrevista também tem um estudo para você conseguir passar. Você nunca pensou nisso, né? Nunca deve ter imaginado nisso, né? Então, eu percebi isso antes de iniciar no mercado de trabalho. Que eu comecei a sentir que amigos na volta iam fazer teste de seleção e voltavam com o resultado negativo. E eu observava que eles tinham os pré-requisitos. E eu comecei a notar que era a questão, então, do preparo. Ok? Com isso, eu comecei também a desenvolver a minha habilidade de comunicação. Eu sabia que eu tinha que conversar com o recrutador. Não existia eu passar numa entrevista de emprego e eu ficasse totalmente calado. Então, pessoal, desde cedo comecei a desenvolver essas habilidades e graças a Deus, para mim, entrevista de emprego nunca foi algo assim que eu posso dizer que eu fiquei nervoso, porque eu sabia que aquilo ali era algo montado pelas empresas para causar também e sentir se você conseguia trabalhar sob pressão. Então, se eles notassem que você, naquele processo, já ficasse totalmente nervoso, bom, essa pessoa, então, se a gente exigir dela um pouquinho mais, ela vai entrar em desespero, vai chorar, vai entrar. Não, eu sempre mantinha a calma para falar em dinâmicas e etc. Então, não está aqui falando uma pessoa que eu estou dando um relato somente de hoje, depois de tudo que eu passei no mercado de trabalho. Não, desde cedo eu comecei a sentir, como posso dar um exemplo equivalente igual, na autoescola. Eu trato o processo de passar numa autoescola para tirar a habilitação como uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, quando você chega lá para fazer o processo, você não tem todas as condições para exercer a vaga? Você tem, né? Ninguém vai numa entrevista de emprego se não tem os pré-requisitos exigidos pela empresa. Ninguém vai. Quando você chega na entrevista é porque a empresa notou que você tem condições. Da mesma forma é quando existe o teste da CNH da habilitação. O instrutor encaminha para você fazer o teste quando ele sente que você está totalmente preparado para fazer a prova. Qual é a relação da entrevista de emprego e do teste da CNH da habilitação? É o quê? Que você fica nervoso. Então, você fica nervoso, ansioso na entrevista e as pessoas também ficam nervosas com aquele teste lá para fazer a habilitação. Se for tratado o psicológico em ambas situações, você passa normalmente. Então, você tem que tratar e sempre estar bem preparado com o seu psicológico. Por isso a gente faz testes aqui de se comunicar, de conversar, de você falar em grupo. Todos esses testes aqui é feito para isso. Quando você chegar numa seleção e tiver 30 pessoas e solicitar que você se apresente, você vai levantar com naturalidade, vai falar com espontaneidade, vai conversar com um grupo normal, eles vão tomar um susto. É esse candidato que a gente quer para a nossa empresa, ok? E passo agora uma dica do Henrique Bessa, diretor da Michael Page, empresa de consultoria especializada em recursos humanos, que fala também sobre postura numa entrevista de emprego. Olha só esta dica. Olha, tem muita coisa errada que pode acontecer numa entrevista de emprego. É um pouco injusto, porque na entrevista de emprego muitas vezes você tem 1 hora para contar seus 15 ou 20 anos de experiência, mas lembre-se que aquele momento é a primeira imagem que a pessoa, ou que o entrevistador e a empresa vão ter de você. Então, tá vestido adequadamente, você realmente está ali porque se interessa, ser pontual, conhecer um pouco da empresa que você vai visitar, entender da vaga, se você tiver oportunidade via Headhunter. O Headhunter normalmente tem muita informação que ajuda que a sua entrevista no cliente seja mais bem sucedida, que você coloque os pontos adequados. Então, o profissionalismo, a primeira imagem, a primeira impressão que você quer causar para a empresa, você causa já numa primeira entrevista. Se você for desleixado, atrasado, não tiver se
preparado, não tiver o maior interesse na vaga, não brilhar seus olhos quando você estiver falando sobre ela, grandes chances da primeira imagem que você vai formar para o cliente não vai ser das melhores. E aí você tem que ser um cara muito, mas muito bom tecnicamente e difícil de ser encontrado no mercado para ainda assim ser contratado. Absorveu essa dica? Então, na atividade da aula de número 3, quero que você encaminhe um vídeo falando qual a postura adequada em uma entrevista de emprego, ok? Fico agora aguardando a sua atividade realizada.